sabe que Amor Exigente tem feito diferença na vida de milhares de famílias, porque desde 1984 eles existem e levam apoio e orientação para quem sofre com dependência química, né, os próprios adictos e os familiares. E também tem grupo de prevenção, gente. O trabalho é maravilhoso. Tem grupo para melhor idade, né? O pessoal lá do Sempre é Tempo. São muitas histórias. Hoje a gente recebe o Rogério Nastri, que é diretor de comunicação da Federação de Amor Exigente, para conversarmos sobre solidariedade. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui com a gente. Vou sentar aqui do seu lado para a gente tentar entender aí. Pode sentar aqui, eu sento aqui. A importância da solidariedade na sobriedade e na prevenção à dependência química. Na família, principalmente, né? Eu diria que, vou juntar mais umas palavrinhas aí. Respeito, empatia, humildade. Porque, veja bem, Cláudia, nós sabemos que não existe recuperação sem humildade. Sabe, quando o dependente químico ele está na soberba, né, ele não tem recuperação, ele não vai ter jeito. Ah, mas é difícil fazer isso, claro que é difícil, mas você tem que entender o seguinte, quando o dependente químico está no uso, com aqueles comportamentos inadequados, não é o teu filho, não é o teu marido, não é a tua mulher, na verdade é a droga que está falando mais alto. A droga fala mais alto. Então, é muito importante que nós, familiares, possamos dar o exemplo, né? E que bom seria que nós fizéssemos esse comportamento já na prevenção, né? Então, quer dizer, nós temos o nosso princípio influenciador, não é verdade? Então, eu influencio o comportamento das pessoas dentro da minha casa. Então, eu tenho que dar o exemplo disso. Será que se eu for um pai que coloque minha família no carro, eu começo a ultrapassar onde não pode ultrapassar, eu paro o carro no lugar onde não pode parar? Será que eu estou dando um bom exemplo? Não. Né? Então, quando se trata de dependência química, temos que ter empatia, sim, sabe? Na verdade, eles sofrem demais. A dor deles é muito grande, Cláudia. Então, é muito importante que a família saiba colocar os pingos nos is, vamos assim dizer, para que a gente possa ter um caminho, porque eu, por exemplo, você sabe da minha história, eu, por exemplo, estou vivendo um momento muito bom. Eu sei da sua história, mas quem está assistindo não sabe. Eu queria que você a resumisse rapidinho. Por exemplo, eu há 8 anos atrás, eu me deparei com o meu filho no uso de maconha. E aí o que acontece? A primeira coisa que vem dentro de uma família, de um pai, é a negação. Não, isso é uma fase, isso passa, tal. Não é assim. O tempo de resposta da família é muito importante. Bom, graças a Deus, a minha mulher já estava convivendo com esses aprendizados do Amor Exigente e eu acabei indo para o Amor Exigente junto com ela. E aí, Cláudia, eu aprendi muito. E eu te digo o seguinte, nada substitui o conhecimento, nada. Eu adoraria ter uma entradinha de USB, colocava um pendrive aqui e eu ia ter todo o conhecimento do mundo. Nós não temos. Então, o que me resta? Estar dentro das reuniões de Amor Exigente. E aí, Cláudia, eu aprendi que nós aprendemos todos os dias. Sabe, dentro da dependência química, quem fala que sabe tudo está enganado. Porque a dependência química, eu estou falando com você alguma coisa agora que à tarde pode ser que alguma coisa já mude. É verdade. Por quê? Porque é muito rápido. É uma coisa que está muito espalhada no mundo, não é só no Brasil. Não, é no mundo, né? E muito mais perto, cada vez mais perto da gente. Agora, quando a gente propõe esse tema solidariedade na sobriedade ou na prevenção, a gente está falando de que tipo de solidariedade? De fazer um trabalho social, de fazer algo pelo próximo? Ou é a solidariedade dentro de casa? Como é que é isso? Não, na verdade, é a solidariedade, né? Lógico que um trabalho social é muito importante, mas nesse caso, nós temos que ter a solidariedade dentro de casa com o nosso ente querido. Por quê? Porque, na verdade, a família não sabe lidar com esse problema. Ela não sabe o que fazer. E o que acontece? Nós sabemos que quando a família descobre o uso da droga é porque ele perdeu o controle.
Então, esse uso já aconteceu há 2 anos antes. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Então, o que acontece? Na verdade, ela não sabe lidar com aquilo. Então, é por isso que a gente fala, a negação é a primeira fase, né? Só que depois, com o aprendizado, você indo em reuniões de amor exigente, nas partilhas que você conhece, é um espelho mágico. Você se vê na história do outro. E aí você começa a aprender. Começa a aprender. E é magnífico quando você começa a dar passos que você começa a evoluir na sua história. Muito importante tudo isso que você está trazendo para a gente, Rogério. Agora, eu queria muito chamar a sua atenção para um detalhe. Estar no grupo, estar no amor exigente, porque não adianta de repente ser na sua casa assistindo às segundas-feiras, achando que sabe, porque foi como o Rogério falou, a gente nunca sabe, a gente precisa estar lá toda semana para aprender, né? Porque é sempre uma caixinha de surpresas. Então, como o Rogério falou, você, por exemplo, descobre o uso de alguma substância ilícita ou lícita, que seja álcool fora do controle, né? Você precisa agir. Mas assim, como agir? É esse o conhecimento que a gente está falando. Para ser solidário, precisa do conhecimento, porque senão a gente não é, né? Vou te dar um exemplo. Aprendi uma com meu filho a semana passada. Você sabe, e os nossos telespectadores também devem saber, que o comportamento dentro de casa influencia muito. Então, as recaídas acontecem primeiro no comportamento, não no uso de droga. E o que acontece? A semana passada eu reparei, a semana retrasada, eu reparei que meu filho estava com alguns comportamentos diferentes. E aí então eu conversei com a minha mulher e falei assim, eu estou viajando para trabalhar e eu estou achando que ele está sentindo falta do pai. Então eu vou conversar com ele. Então quando eu cheguei, eu saí de carro com ele, só eu e ele. E aí é importante a hora que a luzinha acende da família, né? E eu comecei a ter uma conversa com ele sobre o comportamento. E aí ele me ensinou algo fantástico. Ele virou para mim e falou assim, a minha geração se acostumou a ter uma recompensa muito rápido daquilo que faz. E eu estou com algumas frustrações no meu trabalho porque as coisas não andam. E aí, Cláudia, o pai, então, que é necessário mostrar que você tem conhecimento do que você está falando, eu falei para ele assim, meu filho, o diamante, ele vem de uma pedra bruta. Quanto trabalho precisa se fazer no diamante para que ele fique valioso? Deus não dá um fardo para nós que a gente não tenha condições de carregar. Então você pode ter certeza que tudo que você está passando é para um aprendizado que hoje você tem 24 anos, só que você está aprendendo para poder se soltar na tua vida. Muita paciência que tudo vai dar certo. Cláudia, que maravilha, foi ótimo. Agora, por que a informação é importante? Porque normalmente a pior coisa que tem é que quando eles estão usando droga, eles sabem muito mais que os pais. E aí nós não sabemos lidar com aquilo. Eles vêm com informações, por quê? Porque eles fazem doutorado na rua sobre isso. Quando o pai vem para o amor exigente, o pai e a mãe vêm para o amor exigente e começa a se capacitar, ou seja, começa a ter informações, aí muda a coisa. É a hora da virada. E a gente fala isso agora no mês de agosto, né? Que, na verdade, no mês de julho, nós temos o nosso princípio que é tomada de atitude. E agora, no mês de agosto, nós vamos resolver a nossa crise. E o que acontece? A crise bem administrada, ela vai trazer bons resultados para você. Exato. Não pode ter medo disso. Agora, para ser bem administrada, é necessário conhecimento, porque senão vai tudo para água abaixo, né? Eu estou vivendo um caso recente de uma amiga que está passando por um problema bem grave de dependência química. E eu sou muito grato ao Amor Exigente, porque assim, a condução com as informações que eu tenho por conta do grupo, não é só porque toda segunda-feira a gente conversa, mas por estar no grupo, por fazer parte, elas fazem toda a diferença. E graças a Deus ela foi internada na sexta-feira e eu tenho certeza que vai ser muito bom.
Aí eu fico pensando, puxa, se não fosse meu conhecimento, talvez eu não tivesse administrado da mesma forma. Porque até para você entender que é uma doença, a dependência química, mas entender como você lida com essa doença, você tem que ter informação. Porque às vezes o pai até fala assim, ah, não, é uma doença, mas não sabe lidar com a doença. E a gente precisa saber lidar com essa doença, né? Não basta, olha, pagar já é difícil, não é fácil. Mas não basta só pagar, vou colocar numa clínica e eu pago, não. Na verdade, se o problema é droga, a família precisa aprender muito. E o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que aprender, que a droga, antes de matar, ela humilha. Então ela leva o dependente químico na sarjeta. O problema é que na dependência química, não basta ele chegar no fundo do poço. Porque na dependência química, o fundo do poço tem um assalpão mais baixo ainda. Você entende? É terrível. Essa doença é o cão, Cláudia. É muito difícil. Então o que acontece? Só que a família bem preparada, ela vai conseguir administrar isso. Mesmo porque não é assim, no estalar dos dedos. Cláudia, eu que participo muito dos grupos, muita gente chega nos grupos querendo uma receita pronta. Como é que eu resolvo isso? Não tem paciência de vir na próxima reunião, não tem paciência de vir na terceira, na quarta. Então, eu aprendi com o nosso querido Luiz Fernando, né? Que na verdade a minha escola é o Luiz Fernando, né? Que eu aprendi muito com ele. Se dê o prazer de conhecer pelo menos 4, 5 reuniões para que você possa entender eu quero isso ou não quero. É importante você se dar essa condição de aprendizado. E eu percebo que as famílias que ficam nos grupos são as que mais evoluem dentro do processo de dependência química. Sim, tem que ficar no grupo, tem que estar no grupo. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente poderia passar a tarde inteira conversando, mas nada substitui a sua presença em um grupo de amor exigente. Por isso é que hoje eu quero te pedir, você que já vive o problema da dependência química, vá para um grupo de amor exigente. Talvez você fale assim, não, mas o meu problema não é dependência química, é álcool. É dependência química. Talvez você fale, não, mas o meu problema de compulsão lá em casa é compras. Vá para um grupo. Compulsão pelo que for. Substância ilícita, lícita, celular, pornografia, compras. Vá para um grupo de amor exigente. Vá aprender sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para quem você ama e maravilhoso para você também. Olha, Rogério Nasri está aqui e com a história dele, inclusive para compartilhar mais vezes, porque tem muita coisa aí para a gente aprender com ele. Diretor de comunicação, o site é amorexigente.org.br. Você pode mandar uma mensagem, se você tiver alguma dúvida, às vezes falar, eu quero ir, mas não sei como. Manda uma mensagem pro WhatsApp 19-2519-6555, 19-2519-6555. E siga as redes sociais Amor Exigente Oficial. Recadinho final? Olha, baixe o aplicativo do Amor Exigente, agora tem o aplicativo. Vai lá na loja de aplicativos, baixe o Amor Exigente, você vai ter a relação de grupos, tá? Que você vai poder achar quem está perto de você. Você não precisa nem mandar o WhatsApp, você vai achar no próprio aplicativo a relação de grupos. Maravilha, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo e conversar um pouco sobre esse assunto. Obrigada, Rogério. Obrigado.